Olá, vamos para mais um vídeo, onde continuamos sempre estudando as páginas da Bíblia Sagrada, que é o que nos traz conhecimento e a respeito da vida eterna, de como estar com Cristo e viver a sua vontade. Hoje eu quero estudar sobre a criação do mundo, como Deus planejou, como Ele mesmo criou e estabeleceu as suas leis. E eu quero falar sobre o primeiro dia da criação. A Bíblia nos diz que o primeiro dia da criação diz que o mundo era em trevas. Era um mundo monótono. Não tinha forma alguma. Então Deus começou a estabelecer as formas para a existência do mundo. Diz que primeiramente Ele fez a separação entre as trevas e a luz. E fazendo separação entre as trevas e a luz, as trevas Ele chamou noite, e a luz Ele chamou dia. Ali deu início ao mundo tomar uma forma de existência, e isto estabelecida pelo próprio Senhor. Quando nós lemos ali em Gênesis, capítulo 1, que é o capítulo da criação, e verso 5 diz assim: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Note, observe, que Ele, quando chamou a luz dia, e a noite chamou treva, Ele pôs separação entre a luz e as trevas. Ele dividiu, mas Ele diz que foi-se a tarde e amanhã, o dia primeiro. Então começamos a observar que a noite, ela veio primeiro do que o dia. Por quê? Quando foi-se a tarde, terminou o dia, a luz, veio a separação, que é a parte noite. Sempre no fim do dia, quando termina a parte da tarde, começa a noite, que separa entre a noite e o dia. E diz que quando isto aconteceu, a noite começou. Depois que começou o dia, terminou o dia, começou novamente a noite. Aí é que vem a separação entre noite e dia. Então, quando Deus começou, Ele fez esta separação. E nós precisamos aprender a contagem nos dias estabelecidos pelo Senhor. Quando nós vamos para o segundo dia,
quando Deus fez separação entre águas e águas. E diz que embaixo na terra houve separação entre a água e uma expansão. Então, nesta expansão, chamou Deus céus. E embaixo na terra, embaixo dos céus, ele chamou mares. Então, novamente, Deus tomou ou criou uma separação, porque o mundo era formado somente em água. Então ele fez separação, subiu a parte para cima e a parte embaixo e a parte para cima, ele chamou expansão. E disse, quando nós lemos no verso 8 ainda, ele diz assim: e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Então, quando Deus fez a separação entre águas e águas, chamou a expansão céu, e ele, fazendo esta separação, diz que também foi amanhã, foi-se a tarde. Então, o segundo dia terminou. E ao terminar o segundo dia, houve novamente, veio a parte das trevas, veio a noite. Então, sempre ao iniciar o dia, vem primeiro a noite. E é um dos pontos que nós devemos observar na criação. Aqui, nós quando estudamos as Escrituras, estudamos os profetas, estudamos os apóstolos, que foram todos vindo com o conhecimento dos judeus, que foi o povo que sempre estudaram as Escrituras, tiveram a presença de Deus. Quando, no dia de Pentecoste, os apóstolos foram denunciados como estivessem embriagados, eles tiveram uma resposta. Esta é a hora, é a terceira hora do dia, porque eles vinham dos princípios que Deus tinha estabelecido. Então, primeiro se contava a noite, depois se contava o dia. É o que Deus está mostrando na criação. E eles conheciam esses princípios, dizendo é a terceira hora do dia. Porque Deus tinha feito separação entre trevas e luz, entre dia e noite. E era assim que era contado, conforme Deus mesmo estabeleceu. Hoje, nós vimos no calendário
criado pelo o homem, não confere com o calendário criado por Deus. Porque se começa à meia-noite, inicia-se um dia e termina na outra meia-noite. Então não se reconhece o calendário instituído, criado por Deus, com o calendário que nós observamos hoje. Por isso, muitas coisas têm que ser analisado pelo calendário que Deus mesmo o instituiu. Quando os judeus fizeram os escribas, os fariseus fizeram um questionamento a respeito de quem era Jesus. E disse: nós queremos ver um sinal da tua parte. Ele disse: não pode dar um sinal a uma geração adulta, e não se daria outro sinal senão o do profeta Jonas, que assim como ele teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, outros escrevem como a baleia, assim o Filho do Homem também estaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. Hoje, traz-se uma contagem feita pelos homens, como se Cristo tivesse morrido em uma sexta-feira e ressuscitado em um domingo, no primeiro dia da semana. Quando nós vamos para os 3 dias e 3 noites, a conta não fecha. Por quê? A contagem não é pelo calendário que foi estabelecido pelo Senhor. Mas quando nós vamos contar, olhando para aqui, o que vem primeiro é a noite e o segundo é o dia. Então a noite sempre vem primeiro, e nós contando dentro do estabelecido pelo Senhor, nós encontramos os 3 dias e 3 noites. Então muita coisa precisamos nós observar. E aqui, na criação, observamos que a noite veio primeiro para separar a luz, e as trevas ficou separada. E a treva chamou noite e a luz chamou dia. Quando nós vamos para o dia 5º, diz que Deus criou nos mares, criou almas viventes, e ele, ao criar, e criou para expansão aves com asas, e que voasse e povoasse a terra. E diz que quando Deus criou os mares e criou almas viventes, ele abençoou e disse: multiplicai, enchei a terra. Deu a esses viventes no mar, criou as grandes baleias e assim por diante, as grandes aves,
voando no espaço, na expansão, e abençoou, e deu-lhe o direito da multiplicação, de multiplicar a sua existência, trazer novos existentes, porque era pela bênção do Senhor que eles iam se multiplicar. Não ia terminar a sua espécie. Conforme a sua espécie nasceria outros. É quando nós lemos ainda em Gênesis, no capítulo 1, que é o capítulo da criação, verso 22 e 23 diz assim: E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã e o dia quinto. Então, a expressão sempre foi a tarde e a manhã e o dia quinto. E multiplicou-se sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre a terra, que tinham asa e voava. Então, ali a multiplicação foi a bênção estabelecida por Deus para que as suas espécies não viessem a ter fim. Então, aqui nós estamos vendo a multiplicação era a bênção de Deus para a criação que Deus mesmo tinha criado, e as suas espécies desse sequência à vida que Ele tinha dado para a sua criação. Vindo então a tarde, foi-se a tarde, amanhã e o dia quinto, e todos foram abençoados. Então, a palavra foi-se a tarde e amanhã, para vir o próximo dia seguinte. É uma expressão do próprio Deus, para fazer a separação entre trevas e luz, entre dias e meses. Então aqui vimos que a criação, o calendário de Deus, para nós buscar conhecimento, e os apóstolos, profetas, usaram o calendário que Deus estabeleceu. E quando nós conhecemos o calendário vindo de Deus, muita coisa nós podemos alcançar, muita coisa podemos conhecer, porque sabemos como o próprio Criador estabeleceu. Que Deus os abençoe, Deus os ajude. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar estudando, trazendo o que Deus estabeleceu para o homem saber. E nós, juntos, vamos estudar. E entre a palavra de Deus e o que o homem estabeleceu, vamos ficar com o que Deus mesmo o estabeleceu e criou para a nossa felicidade. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.